Bom dia no ano de Geografia, como vocês veem não tem a luz aqui atrás, vamos fazer um bate-papo sobre os capítulos anteriores, como se fosse uma revisão, né? Porque a gente passou muito rápido por esses capítulos, então é bom fazer uma revisão, uma retomada. Então, para nível de prova ou para nível de conhecimento, vocês têm os vídeos da aula, vocês têm os plantões para tirar dúvida e pega esse vídeo como se fosse um resumo, um bate-papo geral, né? Um geralzão dos capítulos. Abra uma apostila de vocês, então, na página 205, tá bom? Que é o sumário e vamos fazer um bate-papo capítulo a capítulo. O nosso bimestre foi sobre a Ásia, né? E geralmente tem poucos conhecimentos sobre a Ásia, né? O estudo da Ásia, ele é bem específico da geografia, né? E nós deixamos para estudar mais as artes, a filosofia, a sociologia, né? De outros campos do planeta, né? Principalmente da Europa, né? Nós somos muito dependentes da Europa. Então, por isso, o conhecimento sobre a Ásia ele é mais reduzido. Apesar de que a geração de vocês já tem mais conhecimento, principalmente por influências culturais que vocês têm em relação à Ásia, né? Principalmente ao Japão e a Coreia do Sul. Então isso já desperta um interesse maior, né? Capítulo 1. Aspectos naturais. Então, sobre os aspectos naturais, nós sabemos que a Ásia é imensa, né? Então, do ponto de vista geográfico, nós temos regiões muito diversas. Por exemplo, a Rússia, lá em cima, que tem clima frio, e os países mais próximos da linha do Equador, que tem climas quentes, né? Temos a Indonésia, a Índia, o Paquistão e o Oriente Médio que pega fogo, tem deserto. O Oriente Médio pega fogo em todos os sentidos, né? Tanto no sentido de guerra, quanto no sentido de clima, né? Então os aspectos naturais eles são diversos. Nós temos a Cordilheira do Himalaia, né? Temos as maiores altitudes do planeta estão na Ásia. Por que estão na Ásia? Porque durante a separação das placas tectônicas, as maiores erupções, as maiores rupturas ficaram na Ásia. Inclusive, hoje em dia, nós temos problemas sísmicos e geológicos graves no Japão, né, que sofre com terremotos constantemente. Capítulo 2. Do ponto de vista... Capítulo 2, vamos lá. Do ponto de vista humano, a Ásia tem a maior população do mundo, tem 60% da população do mundo, né? Então, e tem as religiões diversificadas. Lá o cristianismo não tem vez. Nós temos o budismo, o hinduísmo, o brahmaísmo e outras religiões, né? Então é uma civilização, é quase um outro planeta, de tão diferente que é em relação à nossa cultura ocidental, eurocêntrica, né? Nós achamos que o mundo é o que o padrão europeu exportou pra gente, né? Europa, Estados Unidos e as Américas. Não, o mundo asiático é uma outra visão e filosofia de vida, tá? Apesar de ter elementos comuns e singulares. Então, do ponto de vista humano, a Índia, a China, o Paquistão são potências populacionais, né? E que têm demandas importantes para o planeta. Então, interligando capítulo 2 ao 3, que é os aspectos econômicos da Ásia, nós temos que levar em consideração que países que têm grande território e grande população têm um maior protagonismo no cenário internacional. Então, você pegar a Índia, a China e a Rússia, nós temos potências, tanto do ponto de vista territorial quanto do ponto de vista populacional. Pode-se servir da população para mão de obra em larga escala, que é o que acontece com a China, por isso que a China é protagonista no mundo hoje. A mão de obra dos trabalhadores chineses é substituída facilmente porque tem muita gente para trabalhar. Se tem muita gente para trabalhar, o salário é baixo. Se o salário é baixo, o produto sai barato. Se o produto sai barato, ele ganha no mercado internacional. Então, são fatores, né? Entre os BRICS, que são os países que estão em desenvolvimento, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Que é a South África. Você só tira a África do Sul e o Brasil. O resto está na Ásia, né? Então, nós temos aí uma potência
uma potência capitalista, né? Países desenvolvidos com estruturas diferentes. Temos os tigres asiáticos, que atraem investimentos do exterior. Temos a China, que é a segunda maior protagonista do planeta do ponto de vista econômico. A Rússia, que é a segunda maior protagonista do planeta do ponto de vista militar. Pergunta se o Trump fala alguma besteira pro Vladimir Putin. Claro que não. Ainda existem as armas nucleares da época da União Soviética lá na Rússia. Então nós temos um respeito mútuo, né? O Oriente hoje é respeitado pelo Ocidente e mais, bate de frente, pode ser confrontado com o Ocidente, né? A China, do ponto de vista econômico, a Rússia, do ponto de vista bélico, né? Então nós temos dinâmicas da Ásia que precisam ser respeitadas atualmente. E o último capítulo fala sobre as tensões e conflitos, né? Então, nós já sabemos que o Japão participou da Segunda Guerra Mundial, é um aliado americano na Ásia, a China é comunista e apesar dessa aceitação econômica não gera muito conforto para os Estados Unidos ter um parceiro comercial comunista, né? Tem as tensões locais, alguns países que buscam a sua independência ou a sua autonomia, como Hong Kong, né? Regiões de fronteira entre Paquistão e Índia vivem em disputa. Então nós temos alguns conflitos, e principalmente os conflitos religiosos, quando se diz do ponto de vista do Oriente Médio, Israel e Palestina, a história que nós explicamos na videoaula sobre o Holocausto, né, sobre a criação do Estado de Israel. Então a Ásia, do ponto de resumindo esse bimestre, a Ásia é muito importante estudar para nós entendermos que a Europa e os Estados Unidos não é o centro do planeta e a Ásia é uma potência que bate de frente com o nosso Ocidente e com uma cultura diferente. E respeitar, não é porque é diferente que ele é melhor ou pior, ele é apenas diferente. E no nosso caso, Ocidente e Oriente, eles estão hoje em dia em pé de igualdade. Bom, então resumão, qualquer dúvida, estamos lá no plantão. Tchau!